Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos dilemas mais famosos e, convenhamos, mais intrigantes da fé. A gente deve seguir a justiça do olho por olho ou a graça de oferecer a outra face? Parece uma contradição daquelas, né? Mas vamos descobrir como essas duas ideias, na verdade, compõem uma melodia única e surpreendente. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Ela vai direto no coração da revelação bíblica. De um lado, parece que temos uma lei de retribuição bem clara. Do outro, um chamado para uma graça que parece até radical demais. Como é que essas duas coisas que parecem tão opostas podem morar no mesmo livro sagrado? E olha só, aqui estão os versículos lado a lado. A diferença é gritante, não tem como negar. Em Êxodo, a gente viu uma justiça que parece matemática, né? Uma lesão é paga com uma lesão idêntica, simples assim. Aí a gente chega em Mateus e Jesus parece que vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele propõe uma resposta que, em vez de devolver a violência, simplesmente a absorve. Isso nos leva a um desafio teológico enorme. A gente entende a Bíblia como um todo coeso, uma única história. Então, como pode o próprio Cristo parecer que está corrigindo de forma tão direta uma lei que foi estabelecida antes? Será que é uma contradição? Ou será que tem alguma coisa mais profunda acontecendo aqui? Ok, para desatar esse nó, a gente precisa voltar para o começo. Vamos dar uma olhada de novo na famosa lei do Antigo Testamento, mas com outros olhos, tentando enxergar o contexto original dela. A resposta pode surpreender bastante. O nome técnico para essa lei é Lei de Talião. A ideia é bem antiga e parece simples. A punição tem que ser um espelho do crime. Parece bem duro, mas é fundamental a gente entender o mundo em que essa lei surgiu. E aqui vem o pulo do gato. Ao contrário do que a gente costuma pensar, a lei do olho por olho não foi criada para mandar todo mundo sair se vingando. Pelo contrário, ela foi criada para colocar um freio na vingança. Num mundo de violência sem controle, onde as retaliações eram totalmente desproporcionais, essa lei foi, na verdade, um passo gigantesco de misericórdia. E essa linha do tempo aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa só, antes da lei, a vingança era um ciclo de barbárie sem fim. Alguém arrancava um dente seu e sua tribo ia lá e matava a família inteira do agressor. Aí vem a lei de Talião e bota um basta nisso. Ela diz, opa, peraí, é só um dente por um dente, nada mais. Foi o primeiro passo para sair da selvageria. E então, vem Cristo e leva essa trajetória ao seu destino final, o fim completo de qualquer ciclo de vingança. Com essa ideia bem clara na cabeça, vamos voltar para o Novo Testamento. Agora, a gente vai ver como o ensino de Cristo não vem para apagar a lei antiga, mas, na verdade, para completar o sentido dela. Com esse novo contexto, aquela famosa frase de Mateus soa completamente diferente, né? Jesus não está dizendo aquilo que falaram antes estava tudo errado. O que ele está dizendo é algo como, ok, vocês aprenderam o primeiro passo, agora eu vou mostrar aonde essa estrada sempre esteve levando. Então, o ponto central é este. Jesus pega a intenção por trás da lei de Talião, que era limitar a violência, e a leva até a sua consequência máxima, a sua plenitude. Se o objetivo era frear a vingança, a conclusão perfeita e lógica é acabar com ela de vez, substituindo pela graça. Ele não corrige, ele cumpre, ele completa. Uma boa forma de imaginar isso é pensar numa luz que vai aumentando de intensidade aos poucos. A revelação completa de Deus sempre esteve lá, mas a nossa capacidade, como humanidade, de aguentar e entender essa luz foi crescendo ao longo da história. A lei foi como uma sombra necessária, que preparou os nossos olhos para a luz total que viria com Cristo. Certo. Agora vamos juntar todas as peças. Como essa ideia de uma trajetória, de uma pedagogia divina, nos ajuda a enxergar o Antigo e o Novo Testamento não como dois livros brigando entre si, mas como uma única e coesa obra de arte. A unidade da Bíblia, portanto, não é a de um manual de regras estático, onde tudo é igual do começo ao fim. Não, é a unidade de uma jornada, de uma história que vai se desenrolando, que vai amadurecendo. O que a gente lê é o registro dessa caminhada da humanidade em direção a uma compreensão cada vez mais profunda de quem é Deus. E olhando por esse ângulo, aquela advertência lá no final de Apocalipse ganha uma profundidade nova. Não tirar nada das Escrituras significa não apagar o Antigo Testamento, porque sem ele a gente perde a dimensão da gravidade do problema que Cristo veio resolver. E não acrescentar nada significa reconhecer que a obra já está completa em Cristo. O está consumado já foi dito, não precisa de mais nada. No fim das contas, talvez a melhor maneira de entender
essa harmonia toda, não seja pensar na Bíblia como um livro de regras, mas sim como uma grande e complexa sinfonia. Pensa comigo nessa sinfonia. O Antigo Testamento são as notas graves, profundas, que estabelecem o tema, criam a atenção, mostram a profundidade do drama humano. O Novo Testamento, então, vem com as notas mais agudas, a resolução, a melodia que eleva e completa a peça inteira. Uma não se opõe à outra, elas precisam uma da outra para criar a música completa, onde o tema central e o acorde final é o próprio Cristo. E essa citação amarra tudo de um jeito perfeito. Tentar ignorar as partes difíceis do Antigo Testamento é como ler o prontuário de um paciente e pular a parte do diagnóstico. Sem entender a gravidade da doença, a gente nunca vai conseguir apreciar de verdade a magnitude da cura. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se essa forma de ler a Bíblia resolve esse conflito entre o olho por olho e oferecer a outra face, que outros aparentes conflitos nas Escrituras poderiam ser entendidos não como contradições, mas como partes diferentes de uma mesma e grandiosa sinfonia? Fica aí a reflexão.